Já colocando o nosso claquete. Estamos agora na página 105, ok? Exercício número 5, lá na nossa maravilhosa, perfeito? Nessa página a gente vai ver 2 exercícios aí, tá bom? Um outro muito simples, né, para a gente trabalhar, mas que é muito importante quando se fala em Enem, né, que é a ligação de aparelhos medidores, né, de circuito elétrico. Mas vamos de 5 primeiro. Nós temos aí o circuito representado na nossa figura. Deixa eu abrir o chat aqui, perfeito. O circuito representado na figura é utilizado para determinar a resistência interna, Rzinho da bateria, de força eletromotriz 1,5 volts. Perfeito? Então, Rzinho ali, parece que não sabemos. Quando a chave S é fechada, o voltímetro mede 1,35 volts e o amperímetro mede 1,5 ampere. Então, fechando a nossa chave aqui, eu já sei que se o amperímetro que está ligado com o circuito, lembra-se, o voltímetro, e na hora de se estabelecer uma medição, de fazer um exercício, a gente tira fora o amperímetro, o voltímetro, tira tudo, para você enxergar que o circuito aqui é um circuito série simples, uma bateria, sua resistência interna, uma resistência externa, ok? Está aqui uma resistência externa e o amperímetro. Pronto. É isso que está fluindo no nosso circuito. Então, é claro que neste circuito circula uma corrente total de 1,5 ampere. Essa é a corrente série, né, ou em série, que passa ao longo do nosso circuito. De epsilon 1,5 e V, perceba, V é a tensão dada, fornecida pela bateria. E fornecida a quem? A esse cara aqui. Então eu sei que esse cara aqui recebe uma tensão de 1,35 volts. É o que chega nele. Olha, Simon, mas 1,35 para 1,5 tá faltando um negocinho. Tá faltando 0,15 volts. E esse 0,15 tá com quem? Tá com a resistência interna. Pronto. Então, olha que interessante. O meu voltímetro estando aqui, estabelecendo um nó para ele aqui, ó, ele está medindo justamente a tensão, ó, do circuito, a tensão produzida, fornecida pelo gerador ao circuito. E com isso, olha que interessante, eu consigo até achar o valor de Rzão, não é verdade? Afinal de contas, eu sei que Rzão é V por I. Então, se preciso for, quem é a resistência externa? É a voltagem dividido pela corrente, ok? Isso é a minha resistência externa. E já consigo de cara calcular a minha resistência interna, que é quem? V por I. A voltagem dela, 0,15, que a gente tem chamado de V minúsculo, né? Dividido pela corrente que circula no circuito de 1,5 ampere. Né? Tá aí. Então, tanto faz se ele quisesse o Rzão, o Rzinho, dava para a gente calcular da mesma forma, ok? Em questão é o Rzinho, não é isso? Então, qual alternativa melhor aí para marcarmos a número 5 do nosso capítulo aí? A letra B, não é isso? 0,1. 0,15 dividido por 1,5, 0,1 ohms. Então, número 5, 0,1, letra B. Ok? Essa é a questão da página número 5. Na mesma página, lá na seção Enem,
Nós temos a questão 1, que fala de um circuito elétrico, que a gente já conhece bem, né? Sempre temos um fio fase e um fio neutro, e entre esses caras nós vamos ligar. Em questão aí, geladeira, televisão, não, tomada e uma lâmpada. Então, em questão nós temos geladeira, tomada e lâmpada. E aí o doidão vira para a gente e fala assim, bom, ele explica, né? Geladeira G, tomada T, lâmpada L. O eletricista deseja medir a tensão da geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso ele dispõe de voltímetro e amperímetros, como deve ser ligado os aparelhos voltímetros e amperímetros, a fim de medir a tensão da geladeira, corrente total e corrente na lâmpada. Preciso lembrar que o amperímetro, medidor de corrente, deve ser ligado em série, porque em série a corrente é constante, por isso o aparelho e o amperímetro terão a mesma corrente. Topem? Topem. Já o voltímetro deve ser ligado em paralelo, porque em paralelo a tensão é constante. E assim, o aparelho e o voltímetro terão tensões iguais, TDPs iguais. Então, a primeira coisa que eu preciso para medir a tensão na geladeira, ligar o voltímetro paralelo com ela. Certo? Até mesmo no ramo aqui, ó. Se eu ligasse o voltímetro entre o fio fase e o fio neutro, ele mediria a tensão da geladeira. Mediria a tensão até de todo mundo, né? Afinal de contas, está todo mundo aqui em paralelo, geladeira, tomada e lâmpada, todo mundo tem a mesma tensão. Então, poderia ligar o voltímetro ali e acabar medindo a tensão de todo mundo entre os fios fase e neutro. Top? Né? Assim, ó. Se você não entendeu o que eu estou dizendo, aqui, dessa forma. Também poderia ligar o voltímetro entre os fios fase e o fio neutro, ok? É uma hipótese. Para se medir a corrente na lâmpada, um amperímetro em série com o ramo da lâmpada. Somente no ramo da lâmpada eu tenho a corrente lâmpada. E por isso seria interessante um amperímetro lá. Agora, pegadinha ou talvez não, seria a corrente elétrica total. E aonde eu tenho a corrente total? Na chegada até o primeiro nó e na saída depois do último nó. Então, em vermelho, forte aqui, ó, nós temos o que nós chamamos de circuito fase ou circuito total. É ali que eu tenho a corrente total chegando e a corrente total saindo. Então, eu poderia vir muito bem aqui, ó, e ligar o meu amperímetro no meu fio fase, ou seja, no fio total. Então, a configuração correta deve ser o amperímetro aqui, né, na chegada ou na saída do circuito para a corrente total, né, vamos colocar aqui de verdinho, amperímetro para a corrente total, voltímetro aqui para a voltagem da geladeira, em paralelo, e o amperímetro aqui para medir a corrente só da lâmpada, ok? Conseguimos visualizar isso muito bem lá na letra E, malandro. Lá na letra E. A letra A, o amperímetro total está certo, mas a voltagem na geladeira está errado. A letra B, a voltagem na geladeira está errado. Na letra C, a voltagem passa a estar certo, né? C, D e E. E ele resolveu optar por aquela outra forma que eu representei para vocês ali, que eu disse que podia estar certo. Na letra C, D e E, as voltagens estão corretas, mas o amperímetro total está em paralelo, lá, tanto na C quanto na D. E na C, o amperímetro da lâmpada também está em paralelo, está errado também. Então, sobra para a gente aí a letra E,
amperímetro total, uma pegadinha, tá, para você, porque ele colocou amperímetro no fio neutro, né, e a galera tem a mania de falar que no fio neutro não tem corrente porque é neutro. Não, cara, não é assim que funciona, né? O neutro simbolizando o 0 volt, enquanto fase tem a outra voltagem lá, né? Para que a DDP entre eles seja 127 volts, 117 volts da sua rede elétrica, ok? Mas tem na chegada uma corrente total e depois na saída uma corrente total, ok? Não posso confundir essa questão do neutro aí, conforme ele está colocando para a gente, não. Show de bola? Simon, Pode falar. por que a voltagem da letra A está errada, não é mesmo? Qual, linda? A voltagem da letra A. Letra A, porque ela está em série com a geladeira, tá vendo? Ela está no mesmo ramo da geladeira. E é muito diferente fazer isso aqui, ó. Deixa eu apagar um bocado de coisa aqui para mostrar para você, porque alguns alunos confundem essa ideia aqui, ó. Fazer 2 circuitos, tá bom? E aqui a nossa geladeira. E aqui a nossa geladeira. Pronto, com efeito sonoro. É diferente fazer isso aqui do que fazer isso aqui. Não, Simon, mas aqui, ó, tá paralelo com a geladeira. Exatamente. Tá em paralelo com a geladeira, ou seja, circuito próprio, aqui não tá. Aqui ele poderia estar em paralelo com o resto, né? Se eu fosse considerar alguma coisa desse naipe, ele está em paralelo com os outros ramos. Mas com a geladeira, olha o nozinho aqui, olha o nozinho aqui, está no mesmo ramo e em série o voltímetro não funciona, tá bom? Ele só opera em paralelo. Giovanna Kurstein está perguntando, a corrente do fio da fase e do neutro é de mesmo módulo? Sim, senhorita, ok? Vai chegar aqui uma corrente total, 3 amperes, ela vai se distribuir para geral e vai sair daqui uma corrente total, ok? 3 amperes. Essa é o que nós chamamos da constância do circuito elétrico. Topem? De nades, como diria o Mussum, ok? Prosseguindo, tem mais um que eu separei aqui para a gente brincar. Nossa, cara, tá chegando o Eletromag aí na nossa vida, muito legal, tá? Muito legal mesmo, o nosso Eletromag. Estamos na página 112. Aí é só uma brincadeirinha aqui, né? Tem 2 que a gente vai fazer. Vou começar por esse. Da página 112. O exercício é o número 11. A apostila nem trouxe dessa vez aqui, na sessão Enem, os exercícios de... esqueci. De... capacitor como marca-passo. Nossa Senhora, achei que eu tinha esquecido o trem. Marca-passo. Nem quis trazer aqui a aplicação do capacitor para isso. Lindões, nossa questão número 11 diz assim: capacitor é o elemento do circuito eletrônico que tem a função de acumular cargas elétricas. Nem precisava disso, né? Mas só para deixar questão com 2 versos a mais, né? 2 linhas a mais, sempre fica mais interessante. Um técnico em eletrônica precisa de um capacitor de 2,5 microfarad, então eis o nosso objetivo. Ok? Porém, ele só dispõe de capacitores de
1 microfarad. É o que ele tem. Quer saber uma associação para que ele consiga esse valor terá no mínimo quantos capacitores? E aí, quantos capacitores ele precisará para atingir o valor de 2,5 microfarad? E se você for falar, 2, 3, 5, me explica pelo amor de Deus o porquê, né, velho? Só assim, pelo amor de Deus. E aí? Seria muito importante você pensar comigo na ideia de ter um 2,5, já que eu só tenho 1, seria 1 mais 1 mais meio, né? É uma ideia. A soma sempre é o caminho mais rápido, né? Para eu economizar, para eu ter o mínimo possível de capacitores, é uma ideia boa. O que, Simon? 1 mais 1 mais meio. É uma excelente ideia. Né? Nossa, Simon, nunca teria pensado numa soma dessa. 1 mais meio dando 2,5. É uma excelente ideia. Agora, como eu monto capacitores de 1 microfarad para totalizarem 1 mais meio? E numa soma direta, né? Lembra comigo? Muito bem. Já ia fazer uma pergunta aqui e privadamente Luísa Novaes me respondeu. Eu ia perguntar para todos, vou perguntar para todos vocês, mas já vou responder porque ela já respondeu aqui, né? Para que se tenha uma soma de capacitores, ou seja, para que a capacitância equivalente seja a soma de 1 mais meio, eu preciso estabelecer um paralelo. Na hora a Lu já mandou aqui para a gente. Porque eu sei que se eu tiver isso aqui, ó, vamos estabelecer o paralelo. Aí. Se eu tiver isso aqui, fechou. A capacitância equivalente será de 2,5, desde que eu tenha 1 microfarad, e eu tenho, desde que eu tenha aqui 1 microfarad, e eu tenho, e desde que eu tenha aqui meio microfarad. Bem, não tenho. Ok? Como é que eu faço para esse ramo aqui, usando capacitores de 1, virar meio, para que então eu consiga somar 1 mais meio? Como é que a gente faz para dois carinhas de valor 1, 3, 4, 5, 8, 10, ok? Como que eu faço para capacitores de valor 1 virar meio aqui, nesse ramo? Porque até então eu já sei, em paralelo, soma tudo, 1 mais 1, 2, mais meio, 2,5. Como é que eu faço para montar aqui, para que a montagem de capacitores dê meio? Ô Simon, se eu quero somar, aumentar a capacitância, eu uso paralelo, porque soma. Se eu quero diminuir, eu tenho que usar série. E série é de quantos? Lembra, em série, os meus capacitores diminuem o valor. Eu uso o produto pela soma. Como são capacitores iguais, eu posso fazer aquela lei C, capacitância equivalente, que eu quero aqui embaixo, né? C sobre N. Capacitância 1 dividido pelo número de capacitores em série que eu quero colocar aqui para dar meio. Como são capacitores iguais, C sobre N para dar meio, sendo C 1, só pode ser aqui 2 aqui embaixo, para que eu tenha 1 sobre 2 igual a meio. E aí, meus amadões, é isso aqui que vai acontecer.
Essa é a minha associação. Pelo amor de Deus, hein? O cara de 1 e o cara de 1. Mas em série, isso aqui vale quanto? C sobre N. 1 microfarad sobre 2, que dá quanto? Meio microfarad. E aí, 1 mais meio, 2,5. E o mínimo de capacitores que eu estou utilizando aqui, ó campeão, é de 1, 2, 3, 4 capacitores. E eu não consigo fazer isso com menos. Não consigo fazer isso com menos. Posso conseguir fazer isso com mais, mas não consigo fazer isso com menos, ok? Com muito mais, inclusive, né? Posso entupir de séries aqui e somar depois. Ah, são vários paralelos que eu vou ter aí, ok? Mas não dá para fazer com menos que isso. Alguma dúvida nessa? Número 11, ficou claro para vocês? Lembranças de propriedades da capacitância num circuito elétrico em série e em paralelo. Como diria meu professor da faculdade, propriedades. Propriedades. Simon, propriedades. Propriedades.